Olá, meu nome é Carla. Nós somos alunos do 8º período de Medicina Veterinária e vamos apresentar para vocês o trabalho de Administração de Medicamentos em Bovinos, Métodos e Aplicações, do professor Oney, da disciplina de Clínica, Cirurgia e Obstetrícia de Bovinos. O grupo é composto pela Isabela, por mim, pelo Leonardo e pela Rafaela. A gente tem alguns fatores que são de extrema importância antes de de aplicar o medicamento no animal. Primeiro é saber a forma de manipulação do medicamento, a via que ele deve ser introduzido para obter a eficácia desejada, ter produtos de fabricantes confiáveis, de qualidades confiáveis, a imobilização do animal de forma correta, são algumas coisas muito importantes no momento da aplicação. O realizar a aplicação, a gente tem que tomar cuidado para evitar lesões no animal, porque a escolha de uma via de aplicação incorreta para aquele medicamento pode trazer mais problemas do que o animal já tem. E evitar desperdícios para o produtor também. A escolha de via de administração, ela tem alguns padrões. Se for um medicamento volátil, como os anestésicos, por exemplo, a via vai ser pulmonar. Se for de ação local ou geral, intramuscular e intravenosa são as vias de escolha, na maioria dos casos. Então tem que ver onde que a gente quer que esse medicamento chegue e também quais são as propriedades dele, para a gente poder escolher a melhor via de administração e ter a ação mais eficaz possível. O primeiro passo para selecionar a via de aplicação é a bula do medicamento, porque é nela que a gente vai ter orientações como dose recomendada por quilo, o período de carência necessário para o animal, a data de validade do produto, a armazenação desse medicamento, e as vias de aplicação. No caso, como eu mencionei anteriormente, se for um medicamento mais volátil, ele vai ser indicado para ser inalado, no caso, a via pulmonar. Se é de via intramuscular, intravenosa, parenteral, são via oral, via tópica, são alguns exemplos que vão ser discutidos mais à frente. Na administração de via oral, o medicamento ele é introduzido na cavidade oral do animal com auxílio de uma seringa ou pistola, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, com um aplicador na ponta. E ainda pode ser utilizada a garrafada, que é conhecida também como a mamadeira veterinária, que é essa segunda imagem que vocês estão vendo. No caso da pistola, ou seringa, né? O bico ele vai ser colocado entre a bochecha e os dentes do animal, mantendo a língua desse animal livre, e a cabeça dele vai ser levemente inclinada para cima, ou seja, vai levantar um pouco o ângulo do focinho do animal, para poder facilitar a injeção desse medicamento e evitando também as chances de aspiração, que pode causar uma pneumonia aspirativa, que pode levar à morte do animal. A garrafada pode ser utilizada para medicamentos como o antibiótico em pó, que tem que ser diluído para ser administrado. Em qualquer uma dessas duas situações, após a utilização dos materiais, no caso a seringa, a pistola com o aplicador na ponta, a mamadeira, ela deve ser toda desmontada e deve ser feita a higienização deles, para só depois serem guardados em um local seguro e limpo. No caso da seringa, não deve guardar ela montada, porque os encaixes possuem peças de borracha. E se você guardar tudo travado, essa borracha pode estragar, inutilizando o aparelho. E no caso da mamadeira,
é a mesma coisa. E todas as peças desmontáveis que têm contato com o animal, as agulhas, a seringa, a borracha da mamadeira, a garrafa que entra em contato com mucosa, tudo isso deve ser esterilizado por fervura para diminuir o risco de transmissão de doenças e assim evitar a contaminação de vacinas e medicamentos. As embalagens vazias, elas devem ser descartadas conforme orientação da Caixa, que é a legislação vigente, que busca diminuir os danos que podem ser causados ao meio ambiente. Na aplicação de via oral, existem alguns problemas, como a inativação do medicamento pelo suco digestivo, não se ter a certeza da quantidade que foi absorvida e também pode causar irritação na mucosa. Após a aplicação da medicação por essa via, é sempre necessário realizar um registro do que foi feito naquele dia, o dia, o mês e o ano que a medicação foi aplicada, sua dosagem, o período de carência, a identificação do animal, se ele possuir nome, colocar o nome, ou se ele possuir só o número, colocar o número, e arquivar em um local de fácil acesso e também que não suje, que não molhe, que não rasgue esse registro. Bem, dando prosseguimento ao trabalho, agora vai ser falado sobre a via tópica ou local. Ela consiste em aplicar o produto na parte externa do animal. É utilizada normalmente para obtenção de tratamento diretamente sobre a área afetada. Geralmente é utilizada para curar feridas. É extremamente importante realizar a limpeza do local com solução fisiológica e logo em seguida secar com gaze ou papel toalha antes da aplicação do medicamento, porque alguns ferimentos eles podem estar contaminados por bactérias ou fungos. Quando houver lesões de casco, essas devem ser limpas, removendo toda a sujeira de forma cuidadosa, da mesma forma que se houver algum tecido morto, ele também deve ser removido cuidadosamente. Para realizar esse procedimento, o animal deve passar por um pé dilúvio, onde vai ser colocado um desinfetante e o animal vai passar por esse desinfetante e terá o medicamento aderido à ferida. O animal ele vai ficar parado um certo tempo nesse local para que seja efetuada a ação do medicamento. Nós temos várias maneiras de estar realizando essa aplicação via tópica, como spray, pomada, imersão, pulverização, puron, utilização de pé dilúvio. Agora vai ser falada cada tipo de aplicação que existe da via tópica. A aplicação de spray. Primeiramente, é necessário ler a bula, porque todas as recomendações do fabricante, elas devem ser seguidas de forma rigorosa. Logo em seguida, deve ser feita a contenção do animal de forma correta, para estar evitando acidente tanto com o trabalhador quanto com o animal. É necessário utilizar luvas para evitar contato da pele do trabalhador com o spray. E esse spray ele tem que ser aplicado na ferida de forma que ela vai cobrir todo o ferimento. Logo após a aplicação, o produto deve ser armazenado em local seguro, separado e com acesso restrito a outras pessoas. É muito importante realizar as anotações desse procedimento, como o dia que foi realizado, qual a medicação foi utilizada, o nome ou o número do animal que recebeu essa aplicação, e tudo isso deve ser arquivado e mantido em um local de fácil acesso. Aplicação de pomada. Da mesma forma do spray, primeiramente tem que ler a bula e seguir todas as recomendações que estão contidas nela. Logo em seguida, o animal vai ser contido de forma correta para evitar acidente com o trabalhador e com o animal. É necessária a utilização de luvas e uma espátula para que não haja contato entre a pele do trabalhador e a pomada, que deve ser aplicada na ferida
de forma que cubra todo o ferimento. Logo após a aplicação, o produto também vai ser armazenado em um local seguro e com acesso restrito a outras pessoas. As anotações, como o dia, nome da medicação, o nome ou o número do animal, também deve ser arquivado e mantido num local de fácil acesso, onde outros tratadores ou um outro veterinário possa estar olhando o que foi feito nesse animal. Aplicação por imersão. Essa aplicação consiste em mergulhar o medicamento no local a ser tratado. É um método comumente utilizado para tratamento de umbigo e desinfecção de tetos. É necessário ler a bula, conter o animal, calçar luvas antes da aplicação e, em seguida, fazer a imersão da medicação no local a ser tratado. É muito importante ressaltar que o que sobrar da medicação não pode ser reutilizado e que essa sobra ela deve ser descartada conforme a legislação vigente para evitar danos ao meio ambiente. As anotações referentes ao procedimento, elas devem ser realizadas da mesma forma que as outras aplicações. Aplicação através de pulverização. Nesse método, vai ser utilizados equipamentos, que podem ser muito sofisticados ou não. A escolha desse equipamento, ela deve levar em consideração o número de animais que se tem no rebanho e a capacidade operacional da propriedade. Alguns desses equipamentos, alguns tipos, é o pulverizador costal, bomba elétrica e um pulverizador, que os animais vão passar por um túnel e vão ser molhados com esse pulverizador. Para dar início a esse método, o trabalhador deve ter lido a bula do medicamento prescrito por médico veterinário e ter observado o período de carência do produto, que deve ser respeitado tanto para o consumo do leite quanto para o consumo da carne, assim como deve ter sido observada a forma correta de diluição do produto, data de validade e, logo após, o trabalhador deve vestir um equipamento de proteção individual. Lembrando que algumas medicações com essa forma de aplicação são os carrapaticidas, os quais não devem ser manipulados por menores de 18 anos, gestantes e maiores de 60 anos. O trabalhador deve diluir a medicação conforme as instruções contidas na bula, em um local aberto para evitar intoxicação e colocá-lo dentro do pulverizador que já foi inspecionado previamente, verificando se tem possíveis vazamentos. E depois ele vai selecionar e conduzir os animais até o local da aplicação e fazer a contenção desses animais individualmente, através de corda, canzil ou brete. A pulverização deverá ser realizada em todo o animal, no sentido contrário dos pelos, a favor do vento e em um horário mais fresco do dia. Caso sobre medicação, a mesma não pode ser armazenada para uso posterior, e as embalagens vazias devem ser descartadas conforme legislação vigente, evitando danos ao meio ambiente. Após ser utilizado, o pulverizador deverá ser limpo por dentro e por fora, com bastante água, conforme as recomendações do fabricante. Essa água, assim como a sobra da medicação, deve ser jogada em fossa séptica para evitar a contaminação dos rios, lagos ou demais coleções de água. O trabalhador deverá retirar o equipamento de proteção, realizar a limpeza do mesmo, conforme as orientações do fabricante. Os equipamentos devem ser secos e guardados após a limpeza em um local protegido e seguro. Também deve ser feito o registro do procedimento, como o dia, o produto utilizado, qual dosagem, período de carência, nome ou número do animal, e essas anotações sempre devem ser arquivadas em um local de fácil acesso. Aplicação por Puron.
O produto deve ser aplicado diretamente sobre a pele do animal, no dorso. Ele é administrado no controle de parasitas internos e externos, sendo necessário associar o uso desse método com o controle do manejo dos animais e das pastagens. A bula deve ser lida e seguir as suas orientações rigorosamente, e ser observado também a data de validade do produto, o período de carência, dosagem, entre outros. O trabalhador deverá utilizar equipamento de proteção individual, que são luvas e máscaras adequadas. Em seguida, o animal deve ser contido em brete e o produto deverá ser aplicado sobre a pele do animal, desde a região da paleta até a inserção da cauda, não sendo aplicado em áreas lesionadas. As embalagens vazias, elas são descartadas conforme a legislação vigente, para evitar danos ao meio ambiente. Os equipamentos de proteção, eles deverão ser retirados, limpos e guardados logo após a aplicação, conforme as orientações do fabricante, assim como a manutenção dos equipamentos. A realização das anotações do procedimento devem ser feitas e arquivadas em local de fácil acesso. Aplicação utilizando pé dilúvio. O pé dilúvio é um local onde se adiciona soluções para a prevenção, desinfecção, controle e tratamento de enfermidades nos cascos dos animais. É necessário ter um lava-pés com água limpa para retirar o excesso de fezes e de barro do casco do animal e está beneficiando o contato entre o casco e o medicamento. O local de construção desse pé dilúvio é muito importante para estar influenciando no tratamento. Para a utilização desse método, é necessário diluir em água limpa a medicação a ser utilizada, seguindo as recomendações do médico veterinário ou do laboratório fabricante, tomando cuidado com medicamentos que possam causar irritações ou intoxicações. Em seguida, deve conduzir os animais, já com a higienização do local feita. Esses animais devem ser conduzidos de forma tranquila e calma até o pé dilúvio, que deve permanecer limpo, sem o acúmulo de fezes ou barro. Após o término do procedimento, a solução do pé dilúvio deverá ser trocada, e a que foi utilizada vai ser descartada em fossa séptica, evitando a contaminação do meio ambiente. O material deve ser guardado em local seguro, separado e com acesso restrito a outras pessoas. Todas as anotações referentes ao procedimento devem ser anotadas para que todas as pessoas que tenham contato com o tratador possam ter acesso e saber o que foi feito nesse animal. Administração de medicamentos por via parental. As vias de administração de medicamentos parental mais usuais são a intramuscular, a endovenosa e a subcutânea. A via de aplicação intramuscular consiste na aplicação do medicamento no músculo do animal. Utiliza-se de preferência a região da coxa, tábua do pescoço e a região glútea, conhecida também como garupa. É utilizada principalmente para a administração de antibióticos e medicamentos oleosos. As agulhas recomendadas para aplicação intramuscular são as agulhas descartáveis 4012, 4016, contudo também podem ser usadas agulhas reutilizáveis 30 por 15, 30 por 20 e 25 por 15. As seringas recomendadas para aplicação intramuscular são seringas descartáveis, entretanto existem no mercado seringas semi-descartáveis e seringas metálicas. Administração de medicamento pela via intramuscular. Desinfete o local a ser aplicado com álcool 70%. Introduza a agulha no local de aplicação. Segure a agulha pela base entre o polegar e o dedo indicador. Bata repetidamente no animal com o dorso,
da mão próximo ao local da injeção e girando rapidamente a mão, introduz a agulha no local escolhido. Conecte a agulha à seringa. Após, puxe o êmbolo da seringa. Ao puxar o êmbolo da seringa, observe se há presença de sangue. Caso haja, retirar a agulha e aplicá-la em outro local previamente desinfectado. Aplique o medicamento de maneira lenta e contínua até o fim. Retire a seringa. Aplicação de medicamento por via endovenosa. A via de aplicação endovenosa consiste na aplicação do medicamento na corrente circulatória, direto ao sangue. Utiliza-se preferencialmente a veia jugular, veia localizada no pescoço, e também a veia mamária. Essa via é mais usada para a administração de soros e soluções de cálcio. As agulhas recomendadas para aplicação endovenosa são as agulhas descartáveis 4012 e 4016. Contudo, podem ser usadas agulhas reutilizáveis, são elas 4020 e 3020. As seringas recomendadas para aplicação endovenosa são as seringas descartáveis, embora existam as semidescartáveis e as metálicas. A aplicação de medicações soro pela via endovenosa são realizadas da mesma forma, porém, para a aplicação do soro é necessário um equipo que, na maioria dos casos, já vem acompanhado ao frasco do soro. Faça um garrote pressionando a veia para melhor visualização. Após a visualização da veia, desinfete o local de aplicação com álcool 70. Introduza a agulha no local aplicado. Ao introduzir a agulha, faça esse movimento com um golpe firme e rápido. Conecte o soro à agulha. Libere o soro. A liberação do soro ou de qualquer medicamento aplicado na veia deve ocorrer lentamente ou conforme a recomendação da bula da medicação. O responsável pela aplicação do medicamento deve acompanhar todo o procedimento. Retire a agulha com cuidado e libere o animal. Caso seja observada a formação de caroços na pele do animal ao redor da agulha no momento da aplicação da medicação ou do soro, retire a ponta plástica e a agulha e introduza novamente em outro local. A via de aplicação subcutânea consiste em aplicar o medicamento debaixo da pele do animal. Utiliza-se de preferência a região da tábua do pescoço e atrás da patela, também conhecida como pá. É utilizada principalmente para a administração de vacinas e vermífugos. As agulhas recomendadas para aplicação subcutânea são as agulhas reutilizáveis 1515, 1518, 10x10 e 1015. A seringa recomendada para essa aplicação é a seringa dosadora, conhecida também como pistola. A aplicação de medicamento por via subcutânea. Faça a regulagem da seringa dosadora, remova o lacre do frasco e abasteça a seringa dosadora com a vacina. Retire o ar da seringa. Introduza a agulha no local de aplicação. O ideal é usar uma agulha para cada animal. Quando o número de animais impossibilitar essa prática, utilizar no máximo uma agulha para cada 10 animais, sempre reabastecendo a seringa dosadora com uma agulha desinfectada para não contaminar o frasco. Administre a vacina apertando o gatilho da seringa. Realize a vacinação nos horários frescos do dia, de forma calma e tranquila, evitando estressar os animais. Retire a seringa. Bom, eu vou estar falando sobre a via intramamária. Geralmente, ela é utilizada para o tratamento de patologias das glândulas mamárias. O medicamento ele é colocado dentro do útero da vaca através do canal do teto. O medicamento ele já vem acompanhado de um aplicador próprio. Caso ocorra que não venha esse aplicador, você pode utilizar um outro aplicador, contanto que a agulha seja sem ponta
para não danificar o canal do peito da vaca. Alguns cuidados devem ser tomados para esse tipo de aplicação, antes, durante e após a aplicação desse tipo de medicamento. Antes da aplicação, deve ser esgotado todo o leite do teto acometido. Em seguida, deve ser utilizado um desinfetante para desinfetar o teto, a ponta do teto, aonde é que vai ser introduzido o aplicador. Geralmente, alguns medicamentos vêm com esse tipo de desinfetante. Caso não venha, pode ser utilizado, por exemplo, álcool 70% para que ocorra essa desinfecção. Em seguida, é introduzido essa agulha sem ponta, ou aplicador próprio, no canal do teto, é injetado o medicamento e após essa injeção é realizado um pós-DIP. Esse pós-DIP serve para proteger o canal do teto da vaca até o seu fechamento para que não ocorra a entrada de bactérias, que ocorra uma contaminação cruzada no caso. Bom, a introdução da agulha no teto deve ser o mínimo possível para evitar uma contaminação cruzada. No caso, assim que ele passar o esfíncter do teto, já tá bom, injeta o medicamento e retira o aplicador. E realizado o pós-DIP. A marcação desse animal e as anotações é de extrema importância. Porque você vai ter que anotar o dia que começou o tratamento, o dia que terminou e ver na bula do medicamento quantos dias de período de descarte do leite desse animal tem que ter para que não ocorra contaminação de antibiótico de leite com antibiótico com leite com não antibiótico. Outra via também é a via intradérmica. Ela consiste na aplicação de medicamento no couro. Ela tem por princípio para fins de diagnóstico, tais como prova de tuberculina e algum teste alérgico nas vacas. Geralmente é utilizado para este fim, essa via de aplicação. Outra via de utilização é a via inalatória. Essa via geralmente é com o agente terapêutico dela é um gás. Ela é utilizada restritamente anestesia inalatória, somente para este fim. Porque esses agentes anestésicos, podem ser gasosos ou líquidos voláteis, administrados por inalação, eles são absorvidos na circulação do sistema através do epitélio alveolar pulmonar. Outra via de administração é a via retal. Essa via consiste na administração de medicamentos através do reto. Esses medicamentos eles vão ser absorvidos pelo plexo hemorroidal. Bom, e para concluir, a administração desses medicamentos em bovino requer um grande conhecimento específico, tanto da medicação quanto da sua via de administração. Para isso, gente, é necessário que o profissional ele tenha um bom conhecimento técnico para evitar possíveis lesões e enfermidades nos animais, causando grande prejuízo para os produtores e para o meio ambiente também.